De pegadinhas artísticas a estátuas de cera terríveis e pessoas que destruíram obras-primas, vamos conferir as coisas mais malucas já vistas em museus, começando com alguns sósias históricos. Além das mudanças nas tendências de moda e nos padrões de beleza, as pessoas sempre terão a mesma aparência de pessoas. É por isso que de vez em quando alguém se depara com uma pintura ou estátua antiga que parece um pouco familiar demais. Olha esse sujeito anônimo reproduzindo o gesto do pintor francês Gustave Courbet no seu autorretrato Le Désespéré, ou O Homem Desesperado. Ele encontrou seu gêmeo melancólico no Museu d'Orsay em Paris, mas ele não foi o único. O usuário do Twitter Carson T. Cody também encontrou seu sósia histórico na parede do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, em uma pintura da década de 1850 chamada Young Husband First Marketing. Impressionante a semelhança, né? Outros sósias apareceram em mármore maciço, e esse homem encontrou seu par em uma escultura do antigo imperador romano Adriano, no Louvre em Abu Dhabi. Felizmente ele não perdeu um pedaço da cabeça que nem a estátua. E falando em partes faltando, esse cara encontrou a sua contraparte perfeita em um museu, exatamente com os dois dedos que lhe faltam, em uma exposição no Louvre em Paris. A mão de mármore pertencia originalmente a Vitória de Samotrácia, uma estátua grega de 190 a.C., uma das peças mais famosas do museu. Se encontrar numa obra-prima antiga é muito legal, mas no Museu de Ciências da Itália, esse jovem descobriu uma correspondência menos lisonjeira, que basicamente provou que ele viveu como um homem das cavernas, ou um menino das cavernas, em uma outra vida. Já já a gente dá uma olhada em mais sósias, mas primeiro vamos conferir um artista que encontrou a sua própria obra de arte em um museu, colocando-a lá ele mesmo. Em 2005, o famoso artista de rua britânico Banksy revelou que no início da carreira ele conseguia levar suas obras para galerias entrando disfarçado e simplesmente pendurando na parede. Em 2003, Banksy se vestiu de idoso e entrou no Tate Britain em Londres, pendurando uma de suas pinturas na parede ao lado de algumas paisagens renomadas do século XIX. A pintura, chamada Crime Watch UK Has Ruined the Countryside for All of Us, retrata uma cena pacífica em aquarela do próprio Banksy, só que a dele está coberta com fita policial. Pouco depois de ser colocada lá, ela caiu no chão e foi encontrada por um segurança, que rapidamente percebeu que era uma brincadeira. Eles então removeram a pintura e deixaram na seção de achados e perdidos da galeria. Mas considerando que a obra de arte mais cara de Banksy foi vendida por mais de 24 milhões de dólares em 2021, essa foi provavelmente uma das coisas mais valiosas já deixadas em um achados e perdidos. Em 2004, Banksy atacou de novo ao visitar o Louvre em Paris. Lá ele aproveitou a oportunidade para expor a sua própria versão de uma das pinturas mais famosas do mundo, a Mona Lisa de Da Vinci. Mas a surpresa é que a versão de Banksy tinha aquela carinha amarela sorrindo, razão pela qual ele a chamou de o sorriso da Mona Lisa. Embora haja pouca informação disponível sobre quanto tempo a pintura ficou na parede, em 2006 ela foi vendida por mais de 75 mil dólares em um leilão. O valor da arte de Banksy disparou desde então. Portanto, se você quiser começar uma carreira como artista e ter o seu trabalho exposto em uma galeria, simplesmente entrar e pendurar você mesmo pode funcionar. Outra forma de se encontrar em um museu é tornando-se acidentalmente parte da obra. Em 2018, um homem anônimo na casa dos 60 anos levou a experiência de se tornar parte da obra a um nível totalmente novo. Ele estava visitando o Museu de Arte Contemporânea da cidade do Porto, em Portugal, quando se deparou com uma instalação do escultor britânico Anish Kapoor. A instalação, chamada Descida ao Limbo, é basicamente um buraco fixado no centro do chão, dentro de uma grande sala de concreto. Para dar a ilusão de um vazio infinito, as laterais do buraco de 2,5 metros de profundidade são revestidas com um pigmento preto extremamente escuro e que absorve a luz, tornando o fundo do buraco invisível. A obra foi criada em 1992 e visitantes anteriores questionavam se ela apresentava um buraco de verdade ou se era só um círculo no chão pintado com tinta super preta. Esse homem resolveu esse debate em 2018, porque apesar de haver vários avisos e um funcionário dentro da instalação, ele se aproximou tanto do buraco que caiu dentro dele. Já dava pra prever, né? Embora ele tenha sido hospitalizado com ferimentos leves e a descida ao limbo tenha tido que ser fechada para atualizações de segurança e pequenos reparos, tanto o homem quanto a obra de arte sobreviveram. Cair em uma instalação é uma coisa, mas esse próximo casal se tornou parte de uma exposição de arte ao destruí-la acidentalmente. Em abril de 2021,
2021, eles visitaram uma exposição de arte de rua em um shopping em Seul, na Coreia do Sul. Eles se depararam com uma grande tela sem moldura, com uma variedade de pincéis e tubos de tinta espalhados pelo chão, e interpretaram isso como um convite para contribuir com a obra. Eles adicionaram 3 grandes manchas escuras na tela e continuaram alegremente o seu passeio pela exposição, até que meia hora depois foram inesperadamente detidos pelos seguranças do shopping. Aparentemente, o segurança de shopping e a sua equipe viram tudo pelas câmeras, o que não ia significar muita coisa se essa obra não valesse $500 mil. Os materiais de arte que o casal usou não estavam lá para solicitar participação, foram os itens que o artista usou para concluir a própria obra que estava exposta. A obra de arte foi pintada em 2016 pelo artista americano John Wan, mas felizmente, apesar da evidente depredação, os organizadores da exposição optaram por não apresentar queixa, entendendo que o casal havia cometido um erro honesto. Desde o ocorrido, a obra vandalizada permanece em exibição, agora com uma barreira de arame adicional e uma placa que alerta os visitantes para não participarem. Então, apesar de terem sido presos durante a sua visita ao shopping, eu aposto que esse casal se divertiu bastante. Afinal, o trabalho deles agora faz parte de uma obra de $500 mil, que está em exibição para todo mundo admirar. Depois a gente vai ver uma outra pessoa que destruiu uma obra de arte comendo ela. Mas primeiro, a gente vai dar uma olhada em alguém que contrabandeou a sua obra de arte para um museu intencionalmente, numa pegadinha inacreditável. Se uma busca no Google por decoração com abacaxi nos ensina alguma coisa, é que nós humanos adoramos estampar essa fruta espinhosa em tudo que a gente vê pela frente. Mas em 2017, o humilde abacaxi foi exibido como uma obra de arte durante uma exposição na Universidade Robert Gordon, na cidade de Aberdeen, na Escócia. 2 estudantes universitários, Lloyd Jack e Rory Gray, estavam visitando a exposição quando viram uma mesa vazia que parecia implorar para ser ocupada. Então os dois correram para um supermercado, compraram um abacaxi qualquer e colocaram sorrateiramente sobre a mesa. Ninguém percebeu a brincadeira. Então os amigos foram embora e deixaram o abacaxi lá. 4 dias se passaram, e quando os rapazes voltaram à exposição, ficaram chocados ao descobrir que o abacaxi agora estava protegido por uma vitrine de vidro, tendo sido confundido com uma obra de arte. Além disso, as pessoas estavam observando o abacaxi e discutindo o significado da obra. Foi algo hilário que destacou como qualquer coisa em uma galeria pode ser vista como arte significativa, passando a valer quantias exorbitantes de dinheiro. Mas, infelizmente, quando a artimanha foi descoberta pelos organizadores, eles não ficaram nada contentes ao constatar que a sua exposição tinha sido sequestrada por uma fruta aleatória. Após uma investigação, os organizadores descobriram que a caixa havia sido colocada ali pelo zelador, embora não esteja claro se o ato foi motivado por humor, confusão ou percepção artística. Qualquer que tenha sido o motivo do zelador para colaborar involuntariamente com os garotos do abacaxi, essa não é a única vez que um objeto aleatório foi confundido com obra de arte. Mas antes de falar disso, é hora de mais alguns sósias de museu. Quando esse cara visitou o Museu Metropolitano de Arte, seu cabelo impecavelmente penteado lhe conferiu uma semelhança impressionante com uma figura em Dona Andrés de Andrade y Lacal, uma pintura do século XVII do artista espanhol Bartolomé Esteban Murillos. A semelhança é incrível. Melhor que isso, só se ele tivesse levado o cachorro dele para a galeria também. Esses dois homens, que não têm nenhuma relação entre si, por acaso se parecem com a pintura de 1884, Всеволод Mikhailovich Garchin, que retrata um autor russo de mesmo nome, com uma expressão profundamente triste. Mesmo que os dois sujeitos não se pareçam necessariamente um com o outro lado a lado, é difícil negar que os dois são a cara do homem na pintura. Não sei se é a barba, sardas ou o cabelo despenteado. Já esse sujeito parece ser o descendente há muito perdido do homem de armadura nesse retrato, pendurado no Museu Norton Simon, na Califórnia. É como se o soldado tivesse saído da pintura para a vida real. A obra de arte é Marte Vigilante, do artista holandês Jan van Biller, de cerca de 1630. Essa figura flamenga está vestida para a batalha contra a Espanha durante a longa Guerra dos 80 anos, mas hoje ele parece mais preparado para ir ao mercado do que para o campo de batalha. A barba, o nariz, os olhos, nada me convence que esse cara não seja um viajante do tempo, porque se a viagem no tempo realmente existe, certamente explicaria como um homem chamado Stan Hart se parece tanto com Pietro Loredan, o magistrado-chefe de Veneza eleito em 1567, retratado nessa obra
obra no Museu de Arte Kimball, no Texas. Se você simplesmente trocasse seu boné de beisebol azul pelo chapéu chique de Loredan, seria como olhar para a mesma pessoa. A especialista em sósias mais famosa da internet é a Rebecca Fleenor, uma jornalista que viralizou em 2017 depois que uma amiga tirou essa foto dela no Museu da Legião de Honra em São Francisco. O cântaro quebrado foi pintado em 1891, e embora a garota no retrato seja visivelmente mais jovem que Rebecca, a semelhança delas é impressionante. Essas duas fotos de outras mulheres que se viram em exibição em museus prestigiosos também são bem convincentes. A primeira, da usuária do Reddit Cadness, que se viu no Museu de Arte Moderna de Berlim nessa pintura. A obra em questão é de Julie Wolfthorn, que a criou por volta de 1900 enquanto estava em Roma. Críticos de arte questionaram se a criatura é um menino ou uma menina, mas se essa comparação lado a lado serve de parâmetro, é claramente uma garota. É só dar uma flauta pra Cadness que ela fica igual. A segunda mulher tá posando com um retrato chamado Juno, do famoso artista holandês do século XVII, Rembrandt. Juno é a deusa do casamento, das mulheres e do parto na mitologia romana antiga, e Rembrandt a retrata com tanto realismo que não é de se admirar que ela tenha encontrado uma sósia nos dias atuais. Não é qualquer pessoa que pode falar: ah, pois é, as pessoas dizem que eu pareço muito uma pintura de Rembrandt de uma deusa romana. É um afago no ego. O usuário do Reddit Squirrel Master compartilhou uma foto de um amigo posando com um retrato assustadoramente semelhante no Museu de Arte de Cleveland. O retrato de Vincenzo Guarignoni foi pintado por Giovanni Battista Moroni em 1572, e o seu retratado pertencia a uma família italiana proeminente. Por pura coincidência, o nosso sósia está usando até uma camisa e um sobretudo preto, quase como uma réplica do traje de Vincenzo. Parece que algumas tendências de moda realmente são atemporais, mas ele não é o único amante da arte que se parece com a antiga nobreza italiana. O retrato de um nobre com manopla de duelo foi pintado em 1562 por um artista italiano desconhecido, e esse homem anônimo reproduz com perfeição tanto a pose quanto a vestimenta do retratado. A obra está exposta no Museu de Arte da Filadélfia, mas acho que a roupa do cara tá perfeita demais para ser só uma coincidência. É engraçado pensar que ele viu a pintura, correu para casa para se vestir e voltou à galeria só para recriar esse momento. Estar em um museu nem sempre é uma coisa boa, especialmente se você ficar preso em um enquanto tenta realizar um roubo. Foi o que aconteceu com Richard Anthony Smith em 2008, e a sua tentativa de escapar do Museu de Arte de Knoxville, no Tennessee, vai te deixar de queixo caído. Às 4h27 de uma quarta-feira, a polícia e os bombeiros foram acionados depois que um ladrão invadiu o museu de Knoxville, ficou preso em um duto de ventilação e ligou pro 911 pedindo ajuda. O ladrão usou a corda do mastro da bandeira do prédio para descer pelo duto de ventilação, mas infelizmente esse caminho era estreito demais, mesmo para sua baixa estatura de 1,65 e seu peso de 60 quilos. Mas não foi apenas o fato de Richard ter ficado preso que divertiu os socorristas. Acontece que ele fez algumas declarações bem inusitadas durante a sua ligação. Ao telefone, o ladrão disse à atendente que havia invadido o museu em uma missão ultra secreta designada pelos Illuminati e que era conhecido profissionalmente como Agente Especial 0931. Como parte da sua missão, Richard tinha que descer de rapel pelo museu e desarmar uma bomba nuclear soviética que estava escondida em uma escultura de vaca azul no porão. Mas depois de ficar preso no duto de ventilação, ele foi convenientemente informado de que a bomba estava na verdade em outro museu. Infelizmente, as nobres intenções e a missão séria que ele alegou não enganaram as autoridades. Após o seu resgate, a polícia o acusou de roubo qualificado, enviando para a cadeia do condado de Knoxville com uma fiança de $2.000. Daqui a pouco a gente vai ver outras maneiras ridículas pelas quais as pessoas ficaram presas em museus. Mas primeiro, vamos dar uma olhada em outra pegadinha artística. Em maio de 2016, os visitantes do Museu de Arte Moderna de São Francisco descobriram uma exposição instigante: óculos comuns colocados no chão. Os artistas por trás dessa sacada genial, dois adolescentes de 16 e 17 anos, TJ Cayetan e Kevin Nguyen. Aparentemente, os dois estavam apreciando as obras de arte em exposição quando perceberam que uma das peças era um bicho de pelúcia sentado sobre um cobertor cinza. Começaram a questionar por que as pessoas chamavam aquilo de arte. Então, para testar a teoria de que as pessoas se impressionam com qualquer coisa em uma galeria, TJ colocou um par de óculos no chão e se afastou. Logo, as pessoas começaram a cercar os óculos, tomando cuidado para manter uma distância segura da obra de arte. Espetacular!
Os adolescentes ficaram maravilhados ao ver sua obra-prima sendo admirada, mas embora tudo fosse uma brincadeira, em vez de criticar a arte moderna, TJ a elogiou. Ele disse que embora algumas pessoas possam interpretar a arte moderna como uma piada, é interessante ver como as pessoas encontram um grande significado espiritual nela, ou no mínimo encontram prazer em dar sentido a objetos aleatórios do dia a dia. Não dá pra falar de sósias artísticos sem incluir alguns rostos famosos. Um dos astros mais queridos da internet é Keanu Reeves, e acontece que John Wick pode ser visto em mais lugares além do cinema. Um usuário do Reddit encontrou essa pintura do artista italiano Parmigianino na Galeria Uffizi em Florença. A obra, intitulada Retrato de um Homem, foi criada em 1530, mas o homem em questão se parece muito com Keanu Reeves, e agora eu me pergunto se o ator não seria mesmo um viajante do tempo, afinal ele envelheceu muito bem. Essa pintura do artista espanhol Ignacio Zuloaga intitula-se Retrato de Dona Carmen Arconada e acredita-se que tenha sido criada por volta de 1942. Carmen certamente é uma mulher glamurosa, retratada com um vestido rosa de seda, mas um usuário do Imgur acredita ter encontrado um sósia perfeito nos dias de hoje. Consegue imaginar quem? É o Michael Cera. E sabe de uma coisa? Até que é bem parecido. Tenho que admitir que ele ficou bem como mulher. Pera aí, Harry Potter e Jake Peralta na mesma sala? Parece uma foto de flashback editada para um filme, mas inacreditavelmente, embora essa foto não tenha sido encontrada em um museu, é uma fotografia real do Anuário de Ensino Médio de 1978, tirada no ano em que Andy Samberg nasceu e anterior a Daniel Radcliffe. A semelhança é impressionante, e eu me pergunto se esses caras estão por aí resolvendo crimes juntos, com uma varinha em uma mão e um distintivo de detetive na outra. Peter Dinklage é mais conhecido por interpretar o sábio apreciador de vinho Tyrion Lannister em Game of Thrones, mas ele também é a cara de Sebastián de Morra nesse retrato de Diego Velázquez. Assim como Peter, Sebastián tinha uma forma de nanismo e fazia parte da corte real do rei Filipe IV na Espanha durante a década de 1640, quando ter um anão de corte era uma prática comum. Eles eram frequentemente vistos como bobos da corte e ficavam ao lado do rei durante aparições públicas para fazê-lo parecer maior e mais forte. A prática era problemática, mas o anão da corte também tinha permissão para falar com mais liberdade do que os outros e criticar pessoas poderosas sem consequências. Acho que o Tyrion Lannister ia gostar. Se você visitar o Museu de Belas Artes de Boston, vai encontrar dois rostos famosos pelo preço de um nesse retrato de Paul River. Tenho certeza de que eu não preciso te falar com qual ator famoso ele se parece. Consegue ver a semelhança? O verdadeiro River pode não ter lutado contra animais de desenhos animados com Kung Fu, mas se tornou o herói desconhecido da Revolução Americana quando alertou os soldados americanos em Boston. Os britânicos estão chegando. Na verdade, há controvérsia sobre se River realmente gritou essa frase lendária, mas John Singleton Copley criou essa pintura do herói americano em 1768, sem saber que mais de 250 anos depois, ia ter um cara no YouTube comparando ele com o Jack Black, e eu fico realmente surpreso que não tenham convidado o Jack Black para interpretar esse cara num filme ainda. Falando em rostos famosos, parece que a vida passada do Justin Timberlake foi ainda pior que a sua carreira musical. Charles Burns, o problemático sósia de Timberlake, era um minerador inglês e criminoso condenado, cuja foto apareceu em um museu em Newcastle, na Inglaterra. Em 1873 ele foi preso após tentar roubar uma calça e um colete de um alfaiate. Ele foi posteriormente condenado a 3 meses de prisão pelos delitos. E essa foto é na verdade de quando ele foi preso, mas na minha opinião tá bem mais refinada e elegante do que a do Justin quando foi preso. Se você quiser ver vários sósias idênticos de celebridades de uma só vez, então faça qualquer coisa, menos visitar o Museu de Cera da Polônia na Cracóvia. Se você já foi ao Madame Tussauds, sabe o quão ruins essas imitações polonesas parecem em comparação. Para começar, temos um Rowan Atkinson, completamente exagerado como o Mr. Bean parado do lado de fora da entrada. Depois, logo que você entra, o príncipe William do Reino Unido parecendo qualquer coisa menos um príncipe, e a sua esposa Kate Middleton parecendo que tomou substâncias ilícitas, com esse sorriso maníaco no rosto. A estátua da Rainha Elizabeth é praticamente um crime. Além da coroa e da faixa, a pobre senhora tá totalmente irreconhecível e também meio mal cuidada. Não podiam pelo menos ter penteado esse cabelo? Depois tem esse Robert De Niro quase tão laranja quanto Donald Trump e muito menos intimidador do que os gangsters que ele costuma interpretar. E parece que tiraram a maquiagem laranja do Trump e passaram no De Niro, porque esse Donald Trump pálido tá quase irreconhecível sem ela. Mas o Museu de Cera da Polônia não é o único museu
com membros da realeza rebeldes e horrores de Hollywood. A casa de cera Louis Tussaud, em Norfolk, na Inglaterra, era amplamente conhecida como o pior museu de cera do mundo antes de fechar. É só dar uma olhada nesse príncipe William, não parece nada com ele, mesmo quando ainda tinha cabelo. Esse jovem rei Charles parece sem vida nos olhos, e o resto da família real parece igualmente desleixado. E os Beatles aqui, hein? Algo me diz que eles não teriam feito tanto sucesso se tivessem essas caras. O Museu Louis Tussaud foi inaugurado em 1954, mas infelizmente fechou quando os proprietários se aposentaram em 2013. Mas você ainda pode ter sua dose de figuras de cera bizarras no Brasil. Essa exposição da cidade de Rolândia viralizou em 2021. Marilyn Monroe, uma das estrelas mais glamourosas da história, foi reduzida a um grande amontoado disforme com uma peruca barata. Enquanto isso, a Lady Di parecia mais uma rainha do baile de formatura desvairada de um filme de terror do que uma princesa do povo. E por falar em realeza, o rei do rock nunca esteve pior. O famoso sorriso de canto de boca do Elvis se transformou em um sorriso torto e esquisito. E as coisas só pioram. Como é que eu posso descrever o que está acontecendo com o Nelson Mandela aqui? A pele azul do ex-presidente sul-africano faz ele parecer mais o Papai Smurf do que um líder mundial reverenciado. E o Albert Einstein não se saiu muito melhor. Ele não tá com a expressão pensativa de alguém tentando descobrir que E é igual a MC ao quadrado, e sim de alguém que esqueceu de desligar o forno e tá com medo da bagunça que vai encontrar quando voltar pra casa. Ou talvez ele esteja tentando descobrir pra onde foi o seu pescoço. Muitas outras figuras famosas receberam tratamento de cera em Rolândia. Mahatma Gandhi, Rainha Elizabeth, Freddie Mercury e Charlie Chaplin. O artista responsável por essas atrocidades é Arlindo Armacolo, que criou as obras em 2015 para o Museu de Cera do seu pai. Ele usa 1 kg de cera por estátua e trabalha nelas apenas com imagens de referência. Ele afirmou que não se importa se as pessoas não gostam do seu trabalho, o tipo de confiança que eu gostaria de ter na vida. Eu não sou um artista de cera, mas eu acho que eu não ia conseguir criar um Nelson Mandela azul e simplesmente colocar em uma exposição para as pessoas verem. Já vimos algumas formas bem malucas pelas quais as pessoas danificaram obras de arte, mas essa próxima história é completamente inacreditável. A obra de arte Comedian de Maurício Catelan, de 2019, é composta por uma banana colada com fita adesiva em uma parede e se tornou o símbolo da arte contemporânea controversa. Incrivelmente, Maurício lançou 3 versões da obra e 2 delas foram compradas por US$120 mil. Os compradores não receberam uma banana colada na parede, mas sim instruções detalhadas e diagramas sobre como criar a instalação por conta própria. Então o inevitável aconteceu. Quando Comedian foi exibida na Art Basel de 2019 em Miami, outro artista, chamado David Datuna, arrancou a banana de US$120 mil da parede e a comeu. Mais tarde, David explicou que não era só um brincalhão com um desejo por bananas, e que comer a banana era sua própria performance artística, que ele chamou de artista faminto. A essa altura eu nem sei mais o que é arte. Em 2023, um estudante sul-coreano recriou o artista faminto comendo outra banana de Maurício exposta no Museu de Arte Leum em Seul. Só que dessa vez ele teve o cuidado de recolocar a casca na parede, mantendo parte da instalação intacta. Felizmente, para os 2 apreciadores de bananas, Maurício declarou publicamente que não se importa se alguém comer, já que elas têm que ser trocadas a cada poucos dias para que não apodreçam. Avançando para novembro de 2024, um empreendedor de criptomoedas chamado Justin Sun comprou uma versão da instalação de banana por US$6,2 milhões na Sotheby's. A banana que ele recebeu com a compra foi comprada no dia do leilão por apenas 35 cents em uma banca de frutas em Manhattan. O pior caso de hiperinflação que eu já vi. Justin recebeu a banana, um rolo de fita adesiva e instruções sobre como instalar a obra, junto de um certificado de autenticidade. Mas em vez de exibi-la com orgulho, Justin a comeu. Ele reuniu um grupo de jornalistas em um hotel chique em Hong Kong para que pudessem registrar o momento, afirmando que comê-la agora fazia parte da história da obra. Seria a banana de Maurício uma obra de arte ou o lanche mais caro da história? Gastar US$10 para comer? Que nada, que tal gastar 6 milhões? Em 2015, os visitantes do Museu de Arte de Dallas se encantaram com uma enorme instalação de arte com o tema de destruição e depois descobriram que não passava de um acidente. A falsa obra de arte em questão era um guindaste que estava instalando uma tenda para um evento de gala, mas um desequilíbrio de peso fez com que o operador tombasse a máquina diretamente
diretamente sobre o telhado do museu. O veículo ficou precariamente equilibrado sobre as rodas traseiras, inclinado para o céu. E eu admito que, dada a localização ao lado de uma galeria de arte, dá para entender por que as pessoas confundiram com uma exposição. Além de parecer um tanto encenado, por uma estranha coincidência, o incidente ocorreu após vários eventos artísticos com o tema de destruição em Dallas, um dos quais incluiu artistas destruindo uma estrutura de madeira que construíram, só porque sim, porque é arte, né? Bem extremo. Nesse sentido, um guindaste caído ao ar livre realmente se encaixa na descrição. Além disso, quantos operadores de guindaste podem dizer que o seu acidente de trabalho foi momentaneamente exibido como obra de arte em uma galeria de verdade? Em setembro de 2014, um homem sem teto de 32 anos, chamado Raj Patel, entrou na Tate Britain, em Londres, não para apreciar as obras em exposição, mas para usar o banheiro público. De alguma forma, Raj adormeceu no vaso sanitário e, quando acordou 2 horas depois, o museu já tinha fechado. Embora a oportunidade de apreciar belas artes em paz pudesse ter sido atraente, Raj, em vez disso, correu por quase 10 minutos em busca desesperada de um segurança que o deixasse sair. Quando finalmente encontrou, ele simplesmente o deixou sair, sem sequer perguntar o seu nome. Ninguém perguntou como é que ele ficou trancado lá dentro, apesar de algumas das obras de arte do lugar valerem milhões de dólares. Não é exatamente o que eu chamaria de segurança de primeira linha. Em 2013, o usuário do Reddit Deadman510 estava passeando pelo Met em Nova York quando se deparou com uma fotografia dele. Incrivelmente, a foto foi tirada há mais de 120 anos e mostra um cara chamado Bashford Dan, que viajou pelo Japão por volta de 1900. Ele era um ávido colecionador de armas e armaduras, e é por isso que ele aparece aqui com roupas tradicionais de samurai japonês. Quando Bashford faleceu em 1923, ele havia estabelecido o departamento de armas e armaduras do Met como o melhor do gênero na era moderna, com inúmeros itens coletados e doados ao longo do tempo. Mas eu não tenho tanta certeza sobre se ele realmente morreu. Acho que a gente pode estar diante de um vampiro moderno tirando uma selfie consigo mesmo. Em 2021, um usuário do Reddit publicou uma foto de um homem posando abaixo de um busto que retrata o seu sósia perfeito. A escultura, na verdade, retrata Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos Modernos e um dos organizadores da primeira competição na Grécia em 1896. O legado de Pierre Coubertin continua vivo no Museu Olímpico de Lausanne, na Suíça, onde o nosso Pierre moderno encontrou seu famoso sósia. Outras pessoas encontraram sua imagem em esculturas em locais públicos. Em um artigo sobre sósias, Chastity Kitchens comentou com uma foto sua, imitando a pose de uma estátua chamada As Fofoqueiras. A semelhança, e principalmente o cabelo penteado para trás, é tão grande que ela poderia passar por uma parente. A estátua de bronze foi criada pela artista canadense Rosa Aimée Bélanger em 2002, e hoje está em um canto do lado de fora da Galerie Le Royer em Montreal. Ela deveria mostrar 3 mulheres tendo uma conversa escandalosa, mas com a adição de Chastity, agora o grupo tem 4 fofoqueiras. Em contraste, o tema dessa próxima obra de arte é um pouco mais tímido. No Palácio Mikhailovsky, em São Petersburgo, na Rússia, uma mulher holandesa chamada Anna tirou uma selfie em frente à pintura de N.A. Yaroshenko, chamada Estudante. A misteriosa estudante no quadro de 1880 não tem nome, mas a gente não precisa procurar muito para descobrir como é que ela teria ficado ao crescer. Piet Mondrian foi um pintor holandês do início do século XX, conhecido por sua arte abstrata, que envolvia blocos de cor e linhas que se cruzavam. Ele é amplamente considerado um dos maiores artistas da década de 1900. Mas em 2022, um visitante da coleção de arte da Renânia do Norte-Westfália, na Alemanha, descobriu que uma de suas obras mais famosas havia sido pendurada de cabeça para baixo por 75 anos. A obra de Mondrian, Nova York 1, foi criada em 1941 e consiste em fitas coloridas que representam uma cidade e seu horizonte simplificados. De alguma forma, quando a obra foi exibida pela primeira vez no MoMA, em Nova York, ela foi pendurada de cabeça para baixo, e quando foi transferida para a Alemanha em 1980, o mesmo erro foi cometido. E sabe qual foi a pista? A fita azul mais grossa, que deveria representar o céu, estava na parte inferior e não no topo. O erro só foi percebido quando um curador perspicaz visitou a galeria e comparou a pintura com uma foto de 1944 que mostrava a obra dentro do estúdio de Mondrian. Incrivelmente, esse mesmo erro foi previsto pelo desenho infantil Arthur em 1997, quando o personagem Binky Barnes descobriu que uma pintura de Mondrian havia sido pendurada de lado.
Infelizmente, ao contrário do desenho animado, a galeria não conseguiu corrigir o problema. Os pedaços de fita adesiva estavam tão frágeis que poderiam se soltar facilmente se a pintura fosse virada e a gravidade os puxasse na direção oposta. Diante disso, os curadores decidiram que o incidente de estar de cabeça para baixo agora faz parte da história da pintura e ela vai ter que permanecer invertida. Para ser honesto, eu realmente não vejo diferença nenhuma. Em julho de 2016, o jogador da NFL Lewis Morris Murphy Jr. compareceu a um casamento realizado no deslumbrante salão de festas do Museu Flagler em Palm Beach, na Flórida. Depois de se passar um pouquinho na festa, Lewis foi descansar no jardim. A próxima coisa que ele percebeu foi que acordou bem depois da meia-noite e descobriu que o museu estava fechado. Em vez de soltar o seu Ben Stiller interior e explorar o museu depois de anoitecer, Lewis, confuso e nervoso, ligou pro 911 pedindo ajuda e quebrou uma das portas de vidro do museu para destrancá-la. Ele causou cerca de $1.000 em danos, mas a polícia finalmente chegou a 1 da manhã, libertando Lewis e deixando-o com a lembrança da sua estranha noite no museu e uma conta para pagar. Em 2024, os holandeses amantes de arte no Museu Lam em Lis receberam uma notícia chocante. O técnico do elevador do museu tinha removido uma obra de arte da galeria, mas antes de chamar o cara de ladrão, ele não só tirou um quadro da parede e saiu correndo com ele. Em vez disso, ele confundiu a obra com lixo. E sabe por quê? Porque era lixo mesmo. E isso não é minha opinião, é um fato. A obra Todos os Bons Momentos que Passamos Juntos, do artista francês Alexandre Lavée, consiste em 2 latas de cerveja pintadas à mão no teto de um elevador. O pobre técnico estava trabalhando no museu e pensou que alguém tinha deixado sua cerveja lá em cima. Então ele pegou e jogou no lixo. Felizmente, as latas foram resgatadas e limpas e ganharam um lugar apropriado na entrada do museu em um pedestal. A exposição tinha como objetivo representar comida e consumo, com a obra de Lavée supostamente sendo uma homenagem a um passado nostálgico, bebendo e socializando com seus amigos antigamente. Fica a lição: não julgue uma lata pela capa. Qual dessas histórias de museu foi a sua favorita? Alguém já disse que você se parece com uma pintura ou uma escultura famosa? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir!